Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Gostaríamos então na noite de hoje, mais do que nunca, desejarmos que todos tenham uma boa noite e uma boa semana. Perante as dificuldades que estamos enfrentando, todos de uma forma ou outra, espero que realmente estejam bem e que todos tenham força para superar essas adversidades. E justamente sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Algumas semanas atrás, quando teve o primeiro episódio da enchente desse ano, o Edson fez um vídeo falando sobre os flagelos, sobre as situações que enfrentamos na nossa vida e por que isso acontece. E hoje eu queria falar um pouco sobre de que forma a gente precisa enfrentar essas dificuldades. E o tema de hoje então é a resiliência. Todo mundo conhece alguém, se não está com a situação em casa, mas conhece alguém, conhece um vizinho, um amigo, um parente que foi diretamente atingido por mais essa situação aí de cheias na nossa região. E isso acaba afetando a gente muito, abalando emocionalmente. E como a gente sabe, o nosso espírito, a nossa espiritualidade, ela é diretamente afetada por nossas emoções, por esses sentimentos. Quando a gente tem uma baixa na frequência do nosso pensamento, das nossas energias, isso acaba sintonizando com vibrações mais baixas e isso acaba deixando a gente pior ainda. Então, falando sobre a resiliência na física, ela é uma propriedade que os corpos apresentam quando sofrem uma deformação qualquer. É a capacidade que esse corpo tem de voltar ao estado original. Para a doutrina espírita, a resiliência ela vai ao encontro desse contexto da ciência, dizendo que a resiliência é um conjunto de atitudes que o indivíduo deve esboçar, deve agir, algumas formas de ele agir, para que ele tenha a capacidade de dar a volta por cima em determinadas situações. Ou seja, transformando aquela situação de angústia, de sofrimento, de problema ou de expiação, transformar isso de forma que ele possa aprender com tudo aquilo, que ele possa evoluir com aquilo, que ele possa crescer com aquilo. Então, diferenciando um pouco do que a física traz, a resiliência para a doutrina espírita é a capacidade de voltarmos ao nosso estado original, mas que a gente possa melhorar ainda esse estado original. Ou seja, a gente fala aqui do que a gente chama dentro da doutrina espírita de evolução espiritual. Então a gente passar por uma adversidade, passarmos por uma dificuldade, por um sofrimento, e a gente utilizar aquilo tudo não como uma energia que te jogue para baixo, mas sim uma energia que te impulsione. E percebam que quando a gente fala de utilizar essa energia para impulsionar, não é o sofrimento que faz com que a gente melhore, a gente evolua, que a gente
não é o sofrimento em si, mas sim a nossa atitude em relação ao sofrimento, atitude em relação ao que a gente está passando, em relação às adversidades. Então a gente consegue perceber diversos casos, né, desde Chico Xavier até, né, outras religiões, outras situações, outras questões históricas que a gente conhece, de pessoas que enfrentaram adversidades e que utilizam elas para lições de vida. Então a gente pode ver, né, a gente tem diversas pessoas que passam por doenças graves e não deixam de sorrir. A gente vê diversas pessoas que têm problemas de dificuldade de locomoção, né, questões de doenças degenerativas ou às vezes até problemas de nascimento, que passam por tudo isso e têm uma vida normal e nunca culparam Deus ou tentaram dizer que a sua vida não era válida por causa daquela situação. A gente percebe pessoas que sofrem perdas irreparáveis nessa vida, como a de um filho, a do cônjuge, e não esmorecem, conseguem olhar para aquilo como algo que é natural e que precisava acontecer, e olhar para aquilo e trazer para si, não de uma forma negativa, mas sim de uma forma de impulsionar a sua vida para que se melhore. A gente só consegue aprender, a criança só aprende a levantar caindo. A gente só vai aprender a superar o sofrimento sofrendo. E é claro que não é igual para todo mundo. E é claro que a gente vai sofrer. E é claro que a gente pode chorar. E é claro que tudo isso é normal, é natural. O que não é esperado de um cristão, de alguém que tenha fé em Deus, é o desespero. Porque o desespero, ele acaba te jogando lá naquela vibração negativa que eu falei no início. O desespero, ele tira a tua razão. O desespero te joga num lugar onde os bons espíritos não conseguem se aproximar e te ajudar. Então, para cada um é diferente. E ninguém vai conseguir passar por situações parecidas de forma igual. E cada pessoa vai enfrentar de uma forma. E aí a gente tem pessoas que têm essa facilidade, como eu trouxe antes, de olhar para aquilo e dizer: não, é isso, a vida é assim, eu preciso superar. Eu tenho quem gosta de mim, eu tenho quem precisa de mim, e usa aquilo para impulsionar. Essas pessoas trazem muitas vezes essa bagagem de já superar o sofrimento de uma forma mais rápida, porque já trazem uma bagagem de outra vida. Já tem um entendimento da lei de causa e efeito, já tem um entendimento de que a gente vive em um planeta ainda que ele é suscetível a esse tipo de sofrimento, a esse tipo de situação.
a essas adversidades que a gente precisa enfrentar. E aí, outros não têm essa força interna. E para esses outros existem outras formas de conseguir superar. Então a gente tem as pessoas próximas de nós que podem nos ajudar, a gente tem os amigos, as famílias, a gente tem a religião. Independente da religião que seja, não precisa ser a doutrina espírita, mas ter uma religião, buscar uma ligação com algo maior. A prece e a certeza que nós não estamos sós para enfrentar tudo isso. E essa força que a gente obtém, seja ela vindo de nós mesmos, seja ela vindo do auxílio de alguém, seja ele vindo do auxílio da tua religiosidade, da tua espiritualidade, dos agentes externos, né? Sejam eles os espíritos, os anjos, ou seja lá na sua crença. Essa força é o que a gente chama de resiliência. De ter a força para superar aquilo e transformar aquilo em algo que te faça melhorar, que te faça superar, que te faça evoluir. Joana de Ângeles tem no livro O Despertar do Espírito, eu vou ler aqui a passagem, ela diz assim, que a resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais de sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Ou seja, ela diz aqui que a resiliência é a consciência que o indivíduo tem de precisar superar todos os seus problemas, suas infelicidades, suas intempéries da vida. Porque o indivíduo entende que o sofrimento ele é necessário ainda nessa faixa evolutiva que nós estamos. E é importante a gente deixar claro que a resiliência ela não implica em nenhum momento uma falta de ação, uma inércia, aquele entendimento de Deus quis assim, então tá tudo bem, vamos deixar assim, não vamos fazer nada porque essa é a vontade de Deus. Isso não é superar. Isso é simplesmente abandonar, desistir, deixar acontecer, deixar a vida levar, né? Não podemos deixar a vida levar. A gente precisa, a cada sofrimento, a cada obstáculo, a cada pedra no nosso caminho, a gente precisa encarar, a gente precisa agir. Encarar, a gente precisa enfrentar, e aí a gente precisa superar. Porque só encarando, superando, né, enfrentando e superando o sofrimento, né, as dificuldades, os problemas que aparecem na nossa vida, é que a gente vai conseguir construir essa resiliência dentro de nós, para essa vida e para a próxima. Lembrando que a nossa evolução moral, todo o nosso aprendizado moral, a gente leva para a próxima vida. Então o que aprendemos aqui, levaremos para frente. E não existe melhor momento de aprendizado, de enfrentar o sofrimento, do que quando ele surge através desse tipo de calamidade.
Deus nos dá sempre aquele fardo do tamanho que a gente consegue carregar. Está lá no Evangelho. E ela faz todo sentido. Ela faz todo sentido. Porque Deus não quer o nosso mal. Deus não espera que a gente falhe. Deus espera que a gente tenha a força para carregar um fardo de 100 e Ele nos dá um fardo de 80. Porque Ele quer que a gente passe pela prova. Ele quer que a gente supere tudo. E a gente teve na Terra um exemplo claro de resiliência. E ele veio para mostrar isso. Ele veio para mostrar para a gente a humildade, ele veio para mostrar a gente como viver em caridade, e ele veio mostrar a humildade, e ele veio mostrar também a resiliência. Jesus, ele passou pela perseguição dos fariseus, enfrentou de cabeça erguida, não fugiu, ele enfrentou os xingamentos, enfrentou a humilhação, enfrentou toda a dor do processo da crucificação, do seu Calvário. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele deixou tudo o que ele tinha nessa terra, que foi o que ele trouxe, que era a sua vida. Ele deu tudo o que ele tinha nessa terra para mostrar para a gente a resiliência. Porque ele entregou tudo. E aí ele voltou. Ele deu tudo o que ele tinha e ele voltou. Ele voltou mais forte. Ele voltou melhor. Ele voltou sem dor. Ele voltou sem sofrimento. Ele voltou para nos mostrar que não importa o tamanho do desastre, não importa o tamanho da desgraça, não importa o tamanho da dor que a gente enfrente. A gente tem algo a mais. A gente tem como superar. A gente sempre terá para onde ir. Enquanto a gente tiver fé em Deus, enquanto a gente acreditar em algo maior, enquanto a gente tiver confiança em Deus, enquanto tivermos fé, a gente sempre vai ter força para superar, porque nós somos construtores da nossa própria evolução, do nosso próprio destino. E é assim que a gente evolui espiritualmente. Espero que hoje a reflexão, por mais dura que seja, e pelo momento mais crítico que passamos, que ela possa trazer um pouco de alento e um pouco de esperança para cada um de nós, e que tenhamos todos força para enfrentar tudo isso mais uma vez. Até semana que vem.